Oi, oi, pessoal do nono ano, tudo tranquilo com vocês, gente? Bom, espero que vocês tenham descansado um pouco aí nessas férias, né? Umas férias rápidas, mas que eu acho que já ajuda um pouquinho. E hoje, então, a gente volta retomando o nosso módulo 5. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha na última aula, antes das férias, nós tínhamos falado sobre a separação de misturas, sobre quais técnicas existem para que a gente consiga separar as substâncias que compõem uma mistura. E a gente estava falando da separação de misturas heterogêneas, tá? E hoje a gente ainda falta falar de mais uma técnica de separação de misturas heterogêneas, agora envolvendo dois líquidos. A gente estava falando de separação de sólido com líquido. Hoje a gente vai ver a separação de misturas heterogêneas envolvendo dois líquidos, certo? Para quem quer acompanhar, página 505 da apostila 2. Bom, então, vale lembrar que uma mistura heterogênea é uma mistura formada por duas ou mais substâncias e que a gente consegue visualizar que existe uma mistura, que existe lá mais de uma substância, tá? Hoje, então, essa técnica que eu vou explicar para vocês agora é uma separação de mistura heterogênea envolvendo líquidos. E o meu exemplo vai ser o quê? Água e óleo, tá? Para separar então a água do óleo, a gente usa uma técnica chamada decantação. A decantação vocês já viram lá quando a gente falou sobre separar sólido com líquido. Agora é uma decantação voltada para a separação de líquidos, de dois líquidos. No meu exemplo aqui, água com óleo. Para fazer essa decantação, a gente leva em consideração duas propriedades. Quais são elas? Que essas substâncias sejam immiscíveis, ou seja, elas não se diluem uma na outra, elas não se misturam, tá? E a outra característica é a diferença de densidade. Então, a água tem uma densidade e o óleo tem outra. Já vou até falar para vocês. A água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico e o óleo aproximadamente aí 0,9, ou seja, o óleo é menos denso que a água. Por isso, pessoal, a gente usa um aparelho de decantação para fazer a decantação, que é esse aparelhinho aqui, tá? Então, a decantação, ela usa esse balão aqui de decantação, que ele tem uma torneira. E o que acontece? Por diferenças de densidade, o que tiver com maior densidade fica no fundo, nesse exemplo dele é esse líquido rosa, e o que tem menor densidade fica em suspensão, fica em cima, que é esse líquido transparente. Então, nessa decantação, você deixa esses líquidos immiscíveis por um tempo em repouso, descansando. Depois você vai ver que eles estão completamente separados. E para fazer realmente a separação, você vai fazer o quê? Você abre essa torneirinha e retira esse líquido de maior densidade que ficou no fundo. Então, você tira todo essa substância rosa. No meu exemplo, seria a água e o óleo ficaria nesse balão. Quando toda essa água rosa, esse líquido rosa passar aqui, a gente fecha a torneira. Então, no recipiente que ele recolheu ficaria o líquido rosa e no balão ficaria o líquido transparente, certo? No exemplo que eu dei, ficaria lá que a gente recolheria a água e no balão ficaria o óleo. Portanto, na decantação para separação de líquidos, a gente leva em consideração a não mistura desses líquidos, ou seja, a insolubilidade, e também levamos em consideração a diferença de densidade. Certinho? Tranquilo. Bom, agora o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver a mistura de substâncias, a separação de misturas homogêneas, ou seja, que a olho nu eu não consigo nem identificar que é uma mistura, a não ser que alguém me fale, ou então que eu sinta cheiros diferentes, aí eu posso até desconfiar que tem uma mistura. Mas a olho nu, nas misturas homogêneas, como é uma coisa única, uma coisa uniforme, eu não consigo saber que é uma mistura, certo? O primeiro tipo de separação de misturas homogêneas que nós vamos ver é a separação de sólido e líquido,
certo? Nós temos duas técnicas que podem ser empregadas, a evaporação e a destilação simples. Vamos começar pela evaporação. Na evaporação, então eu tenho um sólido e um líquido. Nessa técnica, obrigatoriamente o líquido vai ser perdido, tá? Por quê? Porque ele vai evaporar. Essa técnica é muito empregada nas salinas, tá? Na obtenção de sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é composto principalmente pelo cloreto de sódio, que é o NaCl. E aí, o que que eles fazem? O que que as salinas fazem, né? Os operadores das salinas. Eles pegam a água do mar, colocam em tanques bem largos e rasos, porque para acelerar o processo de evaporação, o que que vai acontecer? Essa água salgada, essa água do mar, vai evaporar, ou seja, a água ela será perdida para a atmosfera e vai ficar lá depositado no tanque o sal, o cloreto de sódio, certo? Que aí vai acumulando, acumulando, acumulando e você tem uma grande quantidade de sal. Ou seja, na evaporação, eu vou perder sempre, eu vou ter a perda da parte líquida da mistura. E o que fica lá no tanque ou em outro recipiente é a parte sólida. Tranquilo? Muito bem. No caso das salinas, que é para obtenção de sal de cozinha, o que que eles fazem? Geralmente eles instalam as salinas, óbvio, aonde tem a praia, aonde tem água do mar, mas aonde também tem altas temperaturas e alta quantidade de vento, porque aí você tem esse processo acelerado, não demora tanto. Mesmo assim demora, né? Mas não demora tanto. Às vezes nessa evaporação, algumas técnicas, e dependendo do produto que você vai ter, da mistura que você vai ter, eles aquecem, tá? Artificialmente eles aquecem para poder acelerar e você ter aí o produto de forma mais rápida, certo? Agora vamos para a destilação simples. Para fazer a destilação simples, para eu explicar para vocês a destilação simples, vamos pensar no nosso exemplo básico, que é água com sal, tá? Então fui lá, só que vocês têm que pensar o seguinte: peguei um potão de água, coloquei sal e misturei. Ele tá completamente misturado, tá? Completamente, tudo diluído, tudo bonitinho, formando uma coisa só, ou seja, uma mistura homogênea. Muito bem, tenho essa água com sal. Eu tô falando água com sal, vamos mudar, para vocês não confundirem com a evaporação, vamos falar água com açúcar, tá? Eu tenho essa água com açúcar, esse açúcar todo diluído na água. Eu consigo separar depois? Consigo, pelo processo chamado destilação simples. Então, a destilação simples serve para separar sólido de líquido. Vamos lá. Para eu conseguir, eu consigo desde que eu tenha um equipamento que é necessário, que é um destilador, certo? Que é tudo isso daqui. Na verdade, eu preciso principalmente desse aparelho chamado condensador. Então, vamos lá. Como que acontece? Vamos supor aí, peguei meu exemplo de água com açúcar. Eu tenho a minha água com açúcar aqui, tá? E aí, o que vai acontecer nesse caso? Essa água com açúcar completamente diluída, o açúcar completamente diluído na água, o que vai acontecer aqui? Eu vou aquecer essa minha mistura, certo? Quando eu misturo, o que começa a acontecer? O líquido, ele evapora, porque ele entrou em ebulição, ele evapora, ele forma vapor, e esse vapor se direciona para esse tubo aqui chamado condensador. O condensador é um equipamento que dentro ele tem tipo uma serpentina, um tubo todo enrolado, e aí esse vapor de água, quando atinge o condensador ele tem paredes mais frias, ou seja, de vapor de água vai voltar para o estado líquido, vai ocorrer uma condensação, ou que a gente também chama de liquefação. E aí, o que vai acontecer? O líquido, né, que foi formado aqui no condensador, vai ser recolhido aqui nesse Erlenmeyer, tá? E o sólido vai ficar todo aqui. Então, a gente vai ter a separação, porque o líquido vai todo sumir, né? Porque ele vai ser todo evaporado. Esse líquido vai ficar desse lado e, no meu caso, no meu exemplo, o açúcar fica desse. A água fica desse e o açúcar fica desse.
Qual que é a vantagem desse método? Nenhuma das substâncias que compõem a mistura são perdidas. Eu tenho o líquido aqui e o sólido ficando aqui. Então, o líquido evapora no primeiro momento. Quando ele entra em contato com o condensador, ele volta para o estado líquido e aí ele começa a gotejar nesse Erlenmeyer. Resultado final, líquido desse lado, sólido desse. Deu para entender? Esse, então, é o processo chamado destilação simples. E a gente tem também, última técnica que eu vou explicar para vocês, a destilação fracionada. Destilação fracionada é um processo que serve para separar misturas homogêneas formadas apenas por líquidos, tá? Então, vamos dar um exemplo aí de 2 líquidos. Água com acetona, certo? Água e acetona. Se eu misturo, você não sabe que é uma mistura. Você pode achar que é só acetona, tá? Vamos lá. O que a destilação fracionada leva em consideração? As diferentes temperaturas de ebulição das substâncias. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Temperatura de ebulição da acetona, que é o meu exemplo, 56 graus Celsius. Na destilação simples, existe a separação de líquidos pela diferença de temperatura de ebulição. Quem que evapora primeiro? A substância que tem uma temperatura de ebulição menor. No caso, a acetona, que tem 56. A água tem 100, a acetona tem 56. Quem vai ser separado, né? Quem vai evaporar primeiro vai ser... Evaporar não, formar vapor, porque é uma ebulição. Quem vai formar vapor primeiro é a acetona, certo? Vamos ver. Para isso, eu também tenho que ter um aparelho específico. Olha o meu aparelho aqui de destilação fracionada. Então, eu tenho uma manta térmica. Essa manta serve para aquecer aqui a minha mistura de líquidos, que é a acetona e a água. Por causa desse calor, então, começa a formar o vapor. Primeiro, os vapores da acetona, que atinge essa coluna, que é chamada de coluna de fracionamento. E aí, esses vapores da acetona vão atingir novamente esse condensador. Tendo a parede mais fria, esse vapor d'água volta para o estado líquido. Ele liquefaz, ele condensa. O resultado da condensação recolhe nesse tubo aqui. Então, nesse tubo eu recolho a acetona e nesse tubo o produto final fica apenas água, completamente separada da acetona. De um lado, a acetona, que é a minha substância com menor temperatura de ebulição, e deste lado, no meu exemplo, a água, que é a substância que apresenta maior temperatura de ebulição. Tanto na destilação simples como na destilação fracionada, a gente tem um termômetro que vai acompanhando todo o processo, tá? Então, na destilação fracionada, que é para separar 2 líquidos, a gente também não tem perda de nenhuma das substâncias, tá? E esse equipamento, esse processo é muito usado para a gente ter a obtenção dos combustíveis. Então, gasolina, óleo diesel, querosene, são todos combustíveis que a gente consegue obter por esse processo aqui, certo? Então, isso é o que a gente chama de destilação fracionada. Destilação simples separa sólido de líquido e a destilação fracionada separa líquido de líquido. Todas misturas homogêneas, certo? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Só ficou faltando isso desse módulo 5. E aí eu peço para vocês anotarem aí as atividades da apostila. Não vou passar tudo, por quê, gente? Porque senão fica muita coisa. E aí eu tenho dó de vocês. Mas mesmo assim vai ter bastante, tá? Então anotem aí. Página 502, página 506, 507, 509, 510 e 512. Da 510 vai para 512. 511, 13, 14, 15 não precisa. Senão vocês vão ter muita coisa para fazer. Certo? Surgindo dúvidas, não se preocupem, a gente tira na próxima aula,
tá? Então, na próxima aula a gente corrige essa tarefa, a gente volta a explicar se alguém tiver alguma dúvida e aí a gente parte para o próximo módulo que a gente vai falar sobre petróleo, tá? Como ele é obtido, quais são as transformações que ele pode sofrer, e aí essa conversa vai ser assunto da nossa próxima aula. Beleza? Um beijo a todos. Dúvidas, fiquem tranquilos que depois se surgirem, a gente tira todas elas e eu espero vocês na nossa próxima aula. Combinado? Beijo grande do coração e fiquem com Deus.